Glória a Deus, como é bom pregar a palavra do Senhor numa quinta-feira, dia de semana, palavra pregada para os guerreiros da quinta-feira. Quem vem na quinta-feira, aquele que quer mais, aquele que não se satisfaz apenas com o alimento do final de semana, mas quer mais. Isso me deixa alegre, isso me deixa feliz. E me faz lembrar da história de um amigo meu. Não sei se é verdade, mas um amigo meu que ele é quase de outro continente, é lá de Riba ele. Não posso falar que tem gente que é de lá daqui. Mas esse meu amigo parece que chegou um dia para a mãe e falou: mãe, já que manhinha vai viajar, Charles, não me olhe feio. Manhinha, já que a senhora vai viajar, traz para mim um relógio sonoro. Aí a mãe falou: relógio sonoro? Você já tem um relógio, filho? É que eu tenho que olhar para ele para ver a hora. Não, agora é sério. Vamos pro que interessa. Mas tem também aquela outra. É sério. É que eu vi a minha esposa falando, às vezes ela lembra o passado dela, às vezes ela dá uma travada, probleminha de gagueira, mas é coisa momentânea. Parece que o gaguinho, é sério, o irmão que tem problema de gagueira. Parece que o gago foi na praia com a sua amada, né? Foi passear lá com a sua namorada lá. E aí perto do cais ele viu um submarino e ele ficou, né? Foi cutucar a namorada, falou: sumiu. Agora é sério, gente. Vamos parar, vamos pro que interessa. Nada é à toa. Eu sou de São Paulo, né? Acho que a maioria sabe. Teve uma época em que a cidade onde eu morava foi infestada de radares. Aqui em Ribeirão Preto é um paraíso, né? Só tem radarzinho móvel ali e aqui, lá na Charu, ali tranquilo, totalmente tranquilo. Mas São Paulo teve uma época que ficou infestado de radares. Eu me lembro que teve 2 amigos meus que vieram comentar uma história comigo. No meio da conversa deles, né? Quando essa situação aconteceu na cidade, um falou pro outro: você acredita que eu tomei 3 multas em 3 dias? O outro falou: sério, meu? Como é que foi? Essa loucura aí de trânsito para tudo quanto é lado. E isso fez o cara ficar furioso, o cara ficou neurótico com essa situação. Ele dirigia todo o tempo de olho nos postes, ele olhava aquelas árvores maiores, já olhava se tinha algum radar escondido, que é o local preferido para colocar os pombinhos, pardal, não sei como é que você quer chamar o radar, mas é o local preferido para eles colocarem. Aí certo dia, um deles levou o outro, né, deu carona para o outro, e lá pelas tantas ele esbravejou. Ele chegou e falou: esse pessoal, eles escondem esses malditos radares atrás de qualquer coisa só para complicar o cidadão. Só para complicar o cidadão. Agora a gente precisa ficar dirigindo de olho nos postes. A gente precisa o tempo inteiro ficar olhando para os postes, correndo risco até de provocar um acidente, né? Senão, já viu, né? Vai doer na carteira. Só que aí o outro amigo, né? Um cara mais sério, mais centrado, bem tranquilo, chegou e deu um tapa na consciência desse amigo. Ele falou: se você andasse de olho no seu velocímetro, você não precisaria ficar de olho em cada poste. Deu um tapão na consciência dele, mostrando realmente não adianta nada você reclamar se você não olha para você. E por falar em olhar para dentro de si, nós servimos a um Deus que Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe de tudo. Ele é um Deus que sabe de todas as coisas, que vê todas as coisas. Por isso eu queria nessa noite falar acerca do tempo em que vivemos. Chegou agora a hora de valorizar e usar
bem aquilo que Deus tem colocado à nossa disposição. Por isso eu digo, agora é sério. Agora é sério, como na piadinha no começo, eu preciso dizer que o tempo agora é de você declarar, agora é sério. Agora é sério. Uma das coisas que nós precisamos compreender é que nada está em oculto aos olhos de Deus. Ele vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, e se Ele nos avisa para que tomemos cuidado com determinadas situações, seja por intermédio da sua palavra, seja por intermédio das nossas orações, até mesmo por qualquer pessoa que se direciona até você, é porque Ele conhece as armadilhas preparadas para nos derrubar, as armadilhas que estão prontas para nos surpreender, com um potencial até mesmo de nos aprisionar, de manter a cada um de nós reféns dessas armadilhas. Então entenda que aquilo que não tem poder para nos aprisionar não chama a atenção de Deus. Deus não se preocupa com aquilo que não tem poder para nos aprisionar. Somente aquilo que tem poder para gerar nos filhos dele prisão é que faz com que ele se atente e então dê advertência para o seu povo, para que o seu povo então leve a sério as coisas dele, para que o seu povo leve a sério a sua palavra. Por isso, nessa noite eu queria compartilhar uma mensagem cujo tema é agora é sério. Amém? Então abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 7. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 7. Deus entregando uma direção a Elias. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Amém? Põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos, ó Deus, no momento onde seremos alimentados por tua palavra. Por isso nós declaramos que estamos sedentos por este alimento, Pai. Este alimento que nos traz, ó Deus, direção, este alimento que nos traz orientações, este alimento que nos traz advertências, ó Pai. Nós precisamos dele, Senhor. Por isso, não nos faça, Senhor, menosprezar o alimento. Não nos faça, Senhor, olhar para esse alimento de qualquer maneira. O tempo agora é sério. Que possamos compreender isto nesta noite, ó Pai. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um de maneira individual nesta noite, Pai. Nós precisamos nesta noite compreender a seriedade do tempo que estamos vivendo, Senhor. A cada dia que passa, Senhor, os sinais começam, ó Deus, a aumentar, ó Deus. Os sinais se tornam claros, ó Deus, da tua vinda, Senhor. Por isso, agora é sério, nós precisamos, ó Deus, nos consertar. Nós precisamos, ó Deus, acertar os nossos passos. Nós precisamos acertar os nossos pensamentos, atitudes, ó Deus. Nós precisamos, ó Deus, acertar, ó Deus, o nosso caminhar. Portanto, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a superar, ó Pai, essa dificuldade, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a superar toda a autoconfiança. Ajuda-nos, ó Deus, a superar, ó Pai, ó Deus, toda a altivez de espírito, Deus, que muitas vezes faz com que eu e os meus irmãos, ó Deus, não prestemos atenção à sua advertência. E esse, Pai, esse grande erro gera, Pai, uma consequência, que é cair nas armadilhas preparadas pelo nosso inimigo, Pai. E assim, ó Pai, nós, ó Deus, desprezando o teu alimento, agindo, Pai, ó Deus, de uma maneira, Pai, que não é séria, Pai. Nós somos, ó Pai, aprisionados pelo nosso inimigo, Senhor. E assim, os teus planos, ó Pai, não podem se cumprir sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos este momento a Ti. Eu coloco, Pai, este momento, Pai, em Tuas mãos. Por isso, cerca esta casa com os Teus anjos. Faça, Senhor, desta noite, Pai, a noite onde os Teus propósitos serão derramados sobre os Teus filhos, sobre a Tua igreja, Pai. E assim nós compreenderemos, ó Pai, que o momento em que estamos vivendo, ele é sério. Por isso, ajuda-nos, ó Deus,
a ouvir a tua voz. Ajuda-nos a discernir a tua voz da voz da nossa natureza e da voz do nosso inimigo. Ajuda-nos, ó Pai. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, o próprio anjo do Senhor tocou a Elias. O profeta Elias, ele se encontrava deitado. Ele estava ali em um momento, debaixo de uma árvore, deitado em meio a uma fuga. Estava fugindo, naquele momento, de uma rainha má. Estava fugindo de Jezabel. Estava ali fugindo, naquele momento, em um estado emocional abalado. Elias, o profeta que viu tantos milagres, que viu o agir de Deus, se encontrou em um momento de pequenez, se encontrou em um momento de aflição, em um momento de insegurança, em um momento que ele queria se esconder. Ele não sabia o que fazer naquele momento. Ele estava realmente paralisado. Ele estava sem direção, ele estava surdo, não conseguia ouvir a voz de Deus. E naquele momento, um pouco antes, ele libera o seu servo e ele sai correndo e ele fica ali no momento, ele fica sonolento. Fica jogado ali debaixo de uma árvore, jogado ali debaixo ali, esperando os céus buscarem ele. Inclusive ele ora a Deus pedindo para que o leve. Tamanho medo que ele se encontrava. E uma das terapias para quem está deprimido é levantar-se. Porque o deprimido ele tem a tendência a se jogar na cama, tem a tendência a se prostrar, tem a tendência a ficar derramado, prostrado diante do seu abalo emocional. Jogado diante da sua fragilidade emocional, fragilidade da sua alma. Segundo passo dessa terapia que o homem precisa, a mulher precisa em momentos assim, onde se sente a sua alma abalada, ele precisa andar, ele precisa não somente se levantar diante da situação, mas ele precisa ter atitude, ele precisa ter ação, ele precisa sair da condição, ele precisa entrar em movimento. E o terceiro ponto é buscar conhecer o pacto de Deus através da sua palavra dita, da sua palavra declarada, porque se o homem sabe tudo aquilo que ele é, através da palavra de Deus, tudo aquilo que ele é, na palavra de Deus, ele toma posse e ele sai dessa condição. Então, deixa eu explicar um pouquinho mais acerca desse momento. Elias, ele estava no momento realmente que ele se sentia derrotado, ele se sentia realmente abandonado por todos, ele se sentia como alguém, até certos pensamentos paranoicos em que todos queriam matá-lo, ele estava tendo. Então entenda que as emoções são maravilhosos servos, as emoções servem ao homem, são maravilhosos servos, porém são péssimos líderes. São aqueles que na primeira situação vão mostrar a sua fragilidade, vão mostrar a sua dificuldade por causa do seu abalo emocional, por causa da sua dificuldade. Então olha só quanta ironia nesse versículo que lemos. Nós estamos falando do profeta Elias, é esse mesmo, aquele que era tão forte, que viu tantos milagres, alguém que estava naquele momento fugindo. O mesmo que havia confrontado os 450 profetas de Baal. O mesmo que havia confrontado os 400 profetas do poste ídolo. Uma hora simplesmente ele se transformou em alguém abalado, em alguém com medo, em alguém inseguro, em alguém que não conseguia dar um passo sequer. O versículo que nós lemos em 1 Reis 19, no versículo 7, é a segunda vez que o anjo o toca. Isso quer dizer que houve uma primeira. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que o anjo já tinha ido ao encontro dele, mas ele estava surdo, ele não conseguia ouvir a voz do anjo, acordando ele, tirando ele daquela situação. Um esgotamento emocional visitando a sua vida. Talvez muitos estejam dessa maneira, fisicamente até bem, mas
emocionalmente abalados. Isso gera um cansaço. Muitas vezes você pode ver, você volta de repente de um período, até mesmo de um período de férias, mas você volta, parece que você está mais cansado ainda, porque o abalo na sua alma é tanto, você gastou de maneira errada as suas energias e não repôs, foi roubado em ações aonde o nosso inimigo sabia, nas artimanhas que ele age sobre as nossas vidas, sabia que isso poderia roubar a tua energia, jogando uma atenção desnecessária da sua parte, fazendo com que você perdesse o foco e empregasse todas as suas energias em algo que não levaria a lugar nenhum, porque havia algo muito mais importante à frente. E ele, sabendo disso, ele falou: eu vou desgastar o meu servo, para que no momento do confronto, para que no momento da batalha, ele não esteja pronto para enfrentar. Assim, aprisionado será um alvo fácil, alguém que chegou ao nível máximo do seu esgotamento. Quem consegue entender o que eu estou explicando? Usar de maneira descontrolada as energias. E esse homem, Elias, ele teve um desgaste emocional, e esse desgaste emocional trouxe consequências para a vida dele, consequências finais para a vida de Elias. Por exemplo, no capítulo 17 você vai ver a história. Ele estava ali prevendo para o rei Acabe, o marido dessa rainha má, de Jezabel, para o rei Acabe, prevendo um período de seca sobre a terra, um período de seca que viria com tudo. E ele vem ali, através dessa declaração, sabendo que ele encontraria uma oposição por parte daqueles reis. Ele então, a consequência que vem através desse momento é o isolamento. Ele se distancia dos seus amigos, ele se distancia das pessoas e começa então a viver um estado onde a sua alma machucada, a sua alma ferida, só o traía, só o empurrava cada vez mais para baixo, só cavava mais ainda para que ele se escondesse com a cabeça na terra. E ainda, de maneira sobrenatural, ele foi alimentado por uma viúva, ele foi alimentado por corvos ali. Deus entrega a ele, e isso gera para ele uma paranoia, achando que ele sentiu sozinho, que ele estava sozinho no serviço de Deus, que ninguém o ajudava. Por isso Deus teve que mandar animais. Ele não conseguia discernir que era Deus mostrando que Ele estava com ele, independente da circunstância. Deus do lado de Elias. Quantas vezes nós não agimos dessa maneira? Quantas vezes nós estamos ali paralisados, estamos derrubados realmente emocionalmente, nós esperamos, não sei, um sinal vindo dos céus, nós esperamos que o próprio Senhor venha num cavalo branco para nos tirar daquele buraco, falar: não, filho, vem, eu quero te tirar dessa situação. Ou você espera de repente o teu pastor, de repente você espera que alguma figura de liderança venha te levantar, só que vem aquele irmãozinho pequeno, vem aquela pessoa que você não dá muito crédito, um corvinho, uma viúva, uma mulher ali. A Bíblia fala ali, quando falava das viúvas, falava de alguém que havia perdido um marido, que era o provedor do lar. Então era uma pessoa que era deixada de lado, que não tinha assim muita consideração, não era uma figura muito importante. E ali naquele momento, ele simplesmente entrou numa paranoia, se sentindo sozinho, imaginando que todos queriam matá-lo. Ele anuncia o fim da seca que ele havia previsto. Ele anuncia depois o fim da seca, e ele é tomado por exaustão, ele se sente esfomeado. E ali, após ele comer, ele se deita, deprimido do jeito que estava, afligido do jeito que estava. Ele recebeu o alimento, aquilo deveria fortalecê-lo para ele continuar na missão que Deus havia dado a ele, de ir adiante, de ir até o monte Horebe. E ele não seguiu o que Deus estava direcionando.
E ele vai, deita e pega no sono. Elias, aquele que orou para que chovesse torrencialmente sobre a terra. Elias, que chovesse com poder sobre a terra, caiu em depressão e orou a Deus pedindo para morrer. Olha que ironia, olha que situação. O homem que, confrontado por Jezabel, deixa o seu servo, sai correndo e se encontra vazio, e por se encontrar vazio, ele senta em um local, esperando receber uma palavra nova de Deus, mas ele estava vazio, ele precisava de alimento. E então chegamos ao ponto inicial dessa noite. Então chegamos em 1 Reis 19, versículo 7, onde o anjo do Senhor, pela segunda vez, o toca. Acorda aí, levanta e come. Só que ele não fala apenas por quê. Eu quero que você tenha alimento, eu quero que você se fortaleça, eu quero que você tire esse vazio que está dentro de você. Eu estou dando alimento para você, porque o que você tem pela frente, o caminho que você tem pela frente, será de sobremodo longo. Será grande o caminho que você vai ter que enfrentar. Você precisa estar fortalecido. Por isso, primeiro ponto que eu queria que você nessa noite guardasse para você: valorize o que Deus tem colocado à sua disposição. Nós muitas vezes não temos valorizado. Posso te dar um toque? Amanhã, por exemplo, amanhã é sexta-feira. Sexta-feira tem alguma... Deus, ele entregou algo para nós de sexta-feira como igreja? O que tem 6 horas da manhã aqui na igreja? Porque tem oração. Tirando o Diego, que entra às 6:30 da manhã, tem mais alguém que entra às 6:30 da manhã? Você entra de madrugada. Tá bom, temos 3 pessoas, gente. Mas toda sexta-feira eu faço rodízio às vezes com Cleiton. Cleiton, vamos só para tentar ver pessoas diferentes. Então às vezes o Cleiton ele vem outra intercessora, mais outra intercessora, mas nós não valorizamos. E vou falar algo: as maiores experiências que eu vivi, as maiores experiências que eu tenho escutado as pessoas aqui, todas elas foram debaixo de oração. Todas elas foram debaixo de oração. Quem esteve ontem na célula de casais viu um grande testemunho que foi fortalecido debaixo de oração. Foi porque foi apresentado em oração, foi declarado: Senhor, as minhas forças chegam até aqui, toma. Senhor, haja o Senhor. Posso, Diego? Você tirou a mão? Posso agir? Agora é comigo. Agora é comigo. Por isso, valorize o que Deus tem colocado à sua disposição. Por quê? A nossa visão ela é limitada. A nossa visão ela está simplesmente limitada àquilo que é natural. Porém, o nosso Deus, ele vê aquilo que é sobrenatural e ele vê aquilo que nós seremos lá na frente. Deus, ele olha para nós, ele sabe o que nós seremos lá na frente. É o mesmo Deus que olhou para Pedro, viu ali ele no meio do barco ali, falou: Pedro, larga tudo e me segue, Pedro. Eu sei quem você vai se tornar. Eu sei quem você será lá na frente. Larga tudo e me segue. Deus que tudo vê. Ao recebermos de Deus a provisão espiritual, o alimento dele, a sua palavra, nós devemos então nos alimentar dessa revelação. Nós devemos então nos alimentar dela e fazer exatamente o que ele nos orienta. O anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come. Elias, você não tem opção, Elias. Levanta daí dessa depressão, levanta daí dessa fragilidade emocional, levanta daí pensando que você foi abandonado, levanta que eu tenho muito para te entregar, você precisa fazer muita coisa, se alimenta.
levanta-te e come, porque será muito longo o caminho que você tem pela frente. Repare se muitos problemas não estariam resolvidos, ou até mesmo seriam evitados, ou serão evitados, se o alimento que o Senhor nos desse fosse levado a sério. Você já parou para pensar nisso? Se o alimento que o Senhor entrega para você, você levasse a sério, muitos problemas seriam evitados. E eu queria compartilhar um texto, que Deus entregou um alimento, que Deus entregou uma estratégia. Está no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 16. Deus entrega um alimento a Gideão, um comandante do exército. Juízes 7, versículo 16 diz: então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, trombetas, em algumas versões, então, o chifre, que era o chofar, cântaros vazios com tochas neles acesas. Versículo 17: e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim farei vós. Pula para o 19, por favor. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas, então tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias que haviam sido separadas, de 100 homens em cada uma. As 3 companhias tocaram as trombetas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas para tocarem, e clamaram: espada do Senhor e espada de Gideão. Amém? Algo maravilhoso que encontramos na palavra de Deus, na Bíblia, é que as grandes vitórias não se deram pela força do braço do homem. As grandes vitórias não se deu pela eficácia das armas de guerra. As grandes forças se deu através da força de Deus. As grandes vitórias se deram, melhor dizendo, através da força de Deus. E Deus, Ele deu ao seu povo estratégia simples, para a glória ali, para que houvesse conquista naquela situação, para que fosse dado toda a glória somente a Ele. Além de simples, essas estratégias, elas revelam virtudes através das quais o Senhor se move entre o seu povo. Por isso, valorize o que Deus coloca à sua disposição. E Deus colocou ali em meio a um momento onde era uma guerra, que ninguém dava ali condições para que o exército de Gideão fosse. Era um número muito reduzido diante do número dos seus inimigos. Era um número muito pequeno, que aos olhos dos homens certamente haveria derrota. Mas era Deus quem estava direcionando eles. Era Deus quem estava dando as estratégias. Trombeta, cântaros, tochas acesas. Sigam aquilo que eu estou ordenando, dizia o Senhor. E ao ordenar que os guerreiros levassem um cântaro com uma tocha na mão esquerda e na mão direita uma trombeta, inaugurava ali uma grande estratégia vinda da parte de Deus. Porque as tochas acesas dentro daqueles cântaros, as tochas acesas dentro dos cântaros ali, aos pés dos guerreiros, eram colocados ali até que os cântaros, por determinada ordem, fossem quebrados, e então a luz apareceria, então viria aquela luminosidade, porque eles estavam ali escondidos, os cântaros virados com a sua boca para baixo, cobrindo as tochas. Mistério de Deus, direcionamento dado por Deus. Então naquele momento, aquilo lá cobrindo, iluminava os pés dos guerreiros. Aquela tocha ali, guardada ali
pelo cântaro estava iluminando os pés daqueles soldados. Então quando eles chegaram ao arraial do inimigo, os cântaros foram quebrados, e então as tochas foram ali reveladas para a surpresa dos inimigos, para a surpresa daquele povo que estava contrário a ele. E então, naquele momento, os guerreiros puderam declarar o que o salmista diz em Salmo 119, no versículo 5. Você deveria saber isso de cor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Vamos glorificar o nome do Senhor? Estratégias dadas por Deus. Não deixe de lado, por isso valorize aquilo que Deus te dá. A palavra dele serve de lâmpada para os seus pés. E chegará o tempo onde Deus quebrará os cântaros e seremos como labaredas de fogo. Sem esse corpo corruptível, nós seremos aqueles que vão mostrar a luz do Senhor, a glória do Senhor. Nós seremos aqueles que compreenderão: agora é sério. Agora é sério. Chega de atitudes medianas. Temos falado sobre isso há muitos cultos. Vamos para a excelência. Chega de mediocridade, vamos para a excelência. Quando Deus oferece um alimento, nós temos que comer dele o quanto nós pudermos. Nós precisamos comer desse alimento. É necessário que eu e você fiquemos nutridos com a comida que ele nos dá. Nós precisamos fazer disso. Você deve saber que no mundo onde nós vivemos, isso é de conhecimento de todos. Nós temos aqui professores de educação física que podem falar até melhor do que eu, que se nós comermos demais o alimento dessa terra e não queimarmos a gordura, o que acontece? Vocês lembram daquela barrigona que eu tinha? Não tenho mais. Oi? Oi, Zezé, você queria falar alguma coisa? Tô de olho na Zezé. Tá bom, aquela barriga que está sumindo aos poucos, porque estamos queimando. Amém ou não amém? O seu genro está olhando para você, Zezé. Vai ter briga em casa. É verdade, né? Não, tem que um tá lá no fundo lá. No mundo em que nós vivemos, nós precisamos queimar a gordura. E o engraçado é que na vida espiritual é da mesma forma. Nós recebemos esse alimento, nós necessitamos comer de tudo aquilo que Deus nos fornece, tudo aquilo que Ele nos manda, e para que então nós queimemos até a última gota de gordura. Nós precisamos, as revelações divinas nos dão condições de fazer a vontade do Senhor. Quando Ele nos dá esse alimento, quando Ele nos dá a sua revelação, não é para guardar, mas é para levar adiante. É para direcionar através dessa revelação aquilo que Deus tem para o seu povo, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos queimar essa gordura também. Nós não podemos ficar apenas sentados esperando vir do alto, que do alto venha todo o alimento, e nós não queimarmos então tudo aquilo que Ele pede para que façamos. Por isso a direção que Elias recebeu. Você se lembra? Você leu no começo: o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come. Fica de pé. Você está prostrado, Elias. Você já está derrotado, Elias. Você não tem mais nada a perder. Então levanta, come, porque você vai precisar entrar em ação. Você vai precisar sair. Você vai precisar seguir por um caminho que eu te direcionarei. E você, através desse alimento, você não entrará por caminhos obscuros, porque a minha palavra é lâmpada para os teus pés. A minha palavra ilumina os teus caminhos. Você não vai ser direcionado para nenhum tipo de abismo, porque eu vou te direcionar. Por isso, levanta-te e come. É o que o Senhor diz para você nessa noite. Sai dessa condição que você se encontra. Levanta, come do alimento que o Senhor está te entregando. Usa bem tudo o que Deus tem colocado à sua disposição. Tudo aquilo que Ele tem colocado à sua disposição, usa para a glória dEle. Amém?
Aquele que já está ativo na obra de Deus, aquele que já está trabalhando na obra de Deus, ele é alimentado automaticamente. Só que, no entanto, aquele que dorme, aquele que fica parado, aquele que dorme, ele tem que ser acordado, como Elias estava ali dormindo. Estava dormindo, ele precisou ser acordado, para não perder aquilo que lhe estava sendo ministrado, para não perder o alimento que ele daria. Elias, o caminho é longo, a jornada é longa. Estava falando João, Luiz, Francisco, a jornada é longa. Se alimente, levanta e come. Após comer, entre em movimento, entre em ação, faça o que lhe foi ordenado. Não vai voltar a dormir como Elias dormiu. Um versículo anterior, 1 Reis 19, versículo 6. Dá uma olhada lá. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Um banquetinho Deus preparando ali para ele. E comeu e bebeu. E ali, ó. E tornou a dormir. Quantos não se encontram nessa situação? Prostrados, derrotados se sentem, abalados emocionalmente, afligidos. Deus vem com o alimento, Deus vem com o resgate, Deus vem ali com a provisão para te colocar de pé. Você vai, se alimenta, vira para o outro lado e pá, deita e dorme. E em questão de segundos, dormindo tranquilamente. Jamais despreze o que o Senhor quer te ensinar, mas ao contrário, assuma para a tua vida, reivindique e faça valer os teus direitos como filho de Deus. Faça valer os teus direitos que estão na palavra dele, os direitos que fazem parte da tua vida. Quem desprezar as revelações dadas por Deus, verá as suas orações muitas vezes sendo desconsideradas, as suas orações parecendo que estão ali, não avançam, não são escutadas, por causa do desprezo, por causa de desconsiderar a voz de Deus, o alimento de Deus. Por isso é necessário que estejamos em comunhão o dia todo com Ele, o tempo inteiro. Falo muito isso com os intercessores dessa casa. Você é intercessor 24 horas, não apenas no dia da tua escala. Você está o tempo inteiro, você passa ali por um acidente na rua, você já está levantando a mão, você já está abençoando o acidentado, já está abençoando a equipe médica ali, a equipe do pronto-socorro, a equipe da ambulância, você já está abençoando aqueles do hospital que vão receber o acidentado. O intercessor está o tempo inteiro, abençoando a família quando receber a notícia, para que não haja nenhum tipo de problema. É o tempo inteiro abençoando, é o tempo inteiro em movimento, recebendo do Senhor e já entregando, recebendo do Senhor e já colocando adiante. Esse é o papel daquele que entende que agora é sério, aquele que compreende que agora é sério. Não deixa com que o inimigo nos engane, não deixa com que o inimigo nos faça sofrer. Nosso caminho não é curto, e também não é caminho para preguiçoso. Por isso você precisa se levantar. O preguiçoso não, o preguiçoso tenta rastejar, tenta pegar. Provérbios 13, versículo 4 diz: a alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes, esta é farta. A alma do preguiçoso, ela só deseja, enquanto que a do diligente alcança a fartura. Deus tem um plano cheio de realizações para a minha vida e para a tua vida. Portanto, não há lugar para preguiça espiritual, não há lugar para ficar prostrado, não há tempo para se dar ao luxo de ficar deitado ali se lamentando. Domingo passado eu falei acerca disso, e aquele que fica deitado se lamentando das suas feridas, sempre vai haver cachorrinhos para ficar lambendo a sua ferida. Ao invés de serem pessoas que são pacificadoras, pessoas que buscam colocar de pé, sempre haverão estes que vão puxar ainda mais.
vão fazer com que, ao lamber das suas feridas, o ouvido fique distraído, desatento, e não perceba o anjo do Senhor tocando, o anjo do Senhor dizendo: é hora, agora é sério, levanta e come, levanta e toma posse do alimento que eu estou te dando, sai dessa condição, sai desse lamento, sai dessa situação de aprisionamento, e se levanta. Eu morri por você, pela tua liberdade. Eu morri, eu entreguei ali o meu filho sobre a cruz, para ele morrer, para que você fosse livre. E então, essa liberdade, através da ressurreição que ele veio e teve sobre essa terra, a ressurreição sobre o seu corpo de homem, a vitória sobre a morte, fez com que não houvesse peso de prisão, com que não houvesse peso de condenação, que deixasse pessoas prostradas no chão, que deixasse pessoas prostradas nas sarjetas, humilhadas, sem a esperança de que temos um Deus que nos coloca de pé, sem a esperança de um Deus que tira toda humilhação e nos dá dupla honra. Para cada dia de choro nos dá uma dupla honra, nos dá alegria, nos dá força. Portanto, levanta-se do seu lugar, coma do alimento do Senhor, exalte a Ele, glorifique a Ele em nome de Jesus. Coma do pão que lhe é oferecido pelo mensageiro do Senhor, para que te alimente no percurso da sua caminhada cristã, porque o Pai tem a força necessária para te trazer o alimento, para que você consiga em determinado momento declarar aquilo que está em 2 Timóteo 4, no versículo 7: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu combati o bom combate, porque quando eu estava afligido, a tua mão me levantou. Quando eu estava prostrado, a tua mão me colocou de pé. Quando eu estava faminto, quando eu estava rastejando porque eu não tinha forças, o teu alimento me colocou de pé, me fez combater o bom combate, me fez continuar o caminho que estava para mim designado. Por isso eu consegui acabar a minha carreira, e tudo isso porque eu guardei a minha fé. Tudo isso porque eu guardei a minha fé. Portanto, alimente-se bem do que lhe foi ministrado. Alimente-se bem da palavra que Deus te entrega nessa noite. Assim a sua jornada será coroada de glória e louvor ao nosso Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nesta noite nós nos entregamos em tuas mãos, Senhor. Senhor, nós não sabemos o que nós temos à nossa frente. Nós não sabemos aquilo que o Senhor tem separado para nós, Senhor. Mas nós apenas guardamos a fé. Nós apenas acreditamos, Senhor, que aquilo que o Senhor tem para nós é bom. Aquilo que o Senhor tem para nós é agradável. E justamente porque é bom, porque é agradável, é perfeito para as nossas vidas. Essa é a tua vontade para nós, Senhor. Essa é a vontade que nós podemos, ó Deus, apoiar, ó Deus, sobre as nossas vidas. Nós podemos nos apoiar nessa vontade, porque ela é boa, Senhor. Ela é boa para ser seguida. Ela é agradável para ir ao encontro dela. Enfim, ela é perfeita para as nossas vidas, ó Pai. Por isso, nessa noite nós queremos, ó Pai, que todo tampão seja retirado dos nossos ouvidos. Nessa noite nós queremos, ó Pai, que a nossa vida seja um louvor a Ti, ó Pai. Por isso, Senhor, receba a nossa adoração nessa noite. Nós iremos nesse momento adorar a Deus. Nesse momento nós iremos cantar louvores a Ele. Por isso, fique em liberdade. Onde o Espírito Santo de Deus está, ali há liberdade. Ele está nesse lugar, e Ele quer nessa noite redirecionar a muitos. Portanto, em nome de Jesus, abra o teu coração e louve a Ele. Quando você louva, você declara o poder da palavra. Quando você declara o poder da palavra, você está lançando, outra pessoa está recebendo, e ao mesmo tempo você está recebendo. Por isso declare a palavra dele. Senhor, queremos permanecer firmes, Senhor.
com uma fé inabalável que nos faça prosseguir, ó Pai. Senhor, ó Pai, Elias passou por um momento de muita pressão. Elias passou por um momento onde, Senhor, devido ao seu esgotamento espiritual, ó Pai, devido a ele não ter, ó Pai, renovado, não ter reposto as suas forças, ó Pai, ele permitiu, Senhor, com que a dureza do momento, ele permitiu com que a pressão do momento, Pai, o derrubasse. Por isso, Senhor, nessa noite, ó Pai, fortalece o teu povo, Senhor. Nessa noite, ó Pai, fortalece o teu povo nesse momento, Senhor. Muitos estão, ó Pai, abalados, ó Deus. Muitos estão até com a sua fé abalada devido às circunstâncias, ó Pai, devido às pressões do seu dia a dia, devido, Senhor, às pressões, ó Pai, da responsabilidade, Senhor, como sacerdotes no lar, devido à responsabilidade como líderes, ó Pai, no seu trabalho, devido às responsabilidades, ó Pai, como homem, como uma mulher, ó Pai, devido, Pai, ao peso da responsabilidade, ó Senhor, devido ao peso de uma pressão, ó Deus, pressão esta, Pai, que faz com que os teus filhos, ó Pai, aceitem as armadilhas das trevas, ó Pai, se esquecendo, Senhor, de que em Ti, quando lançamos, ó Deus, para Ti, Senhor, toda a pressão, quando lançamos, ó Deus, para o Senhor, ó Pai, todo o peso, o Senhor vem e troca o fardo com nós, pega o nosso que está pesado e nos dá um fardo leve, suave. Por isso, Senhor, nessa noite, troca os fardos, ó Pai. Nessa noite, Pai, tira o peso do ombro dos meus irmãos, Senhor. Tira, Senhor, o peso, Pai. Tira o peso, Senhor. Por isso, nessa noite, escute a voz do Senhor, declarando: levanta-te, levanta-te e coma do meu alimento. Que a tua fé seja multiplicada nessa noite. E o Senhor nessa noite fala com você, que entrou nessa noite pela primeira vez nessa casa. Você que foi convidado para estar aqui, e o Senhor nessa noite falou ao teu coração. Se você ainda não entregou sua vida a Ele, se você ainda não convidou Ele para entrar, para comandar os teus passos na tua vida, este é o momento. Por isso, aí no seu lugar eu te convido, você que ainda não chamou Jesus para dentro da tua casa, para dentro da tua vida, levanta a sua mão bem alto para que essa atitude seja a tua atitude de fé, a tua atitude, aleluia, a tua atitude que você está se colocando de pé diante da aflição, de pé diante da luta, de pé diante da fraqueza, de pé diante da insegurança. Você se coloca de pé, levantando a sua mão, você declara: Senhor, eu estou aqui, eu quero fazer uma aliança contigo. Portanto, você que está nessa condição, você que deseja reafirmar a sua aliança com Ele, repita essa oração comigo e declare: Pai, nesta noite, eu declaro que eu me arrependo dos meus pecados, das minhas falhas. Eu te peço perdão, Senhor. E nesta noite eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele morreu na cruz para me salvar, para me libertar. E ao terceiro dia Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, e hoje está à direita de Deus Pai, intercedendo pela minha vida. Por isso, Senhor, eu declaro: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Redentor, o único, aquele que vive para todo sempre. Por isso, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, e a partir de hoje, guie os meus passos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento, Deus, cada vida que nesta noite, Deus, fez esta oração, ó Pai. Cada vida, Senhor, que apresentou a sua fé.
uma fé nesse momento, Pai, como a certeza da única opção que tinha, do único passo que poderia ser dado, da única escolha, que é se entregar aos seus pés, para que o Senhor possa levá-los. Por isso, Senhor, firma os passos deles na rocha, Senhor, e a partir de hoje, Pai, escreve uma nova história, Pai, na vida dos teus filhos. E assim, ó Pai, guarda esta mensagem no nosso coração. Faça com que essa mensagem, Senhor, encontre um solo fértil, Pai, que são os nossos corações, ó Pai, o coração da tua igreja, Pai. Que essa semente possa repousar em uma terra fértil, que ao contato com as tuas águas, ó Pai, os frutos possam vir, ó Pai, abundantemente, Senhor. Levantemo-nos então de toda condição de derrota, de toda condição de mediocridade. Nós nos levantamos para nos alimentar daquilo que vem do alto, para nos alimentar do teu pão, ó Pai, para então, Senhor, nos alimentar, ó Deus, do alimento do reino dos céus, que é a excelência, Pai. Nós tomamos posse da excelência sobre as nossas vidas e nos levantamos, ó Pai. Todo desgaste emocional saia e dê lugar à alegria dos reinos dos céus, à alegria do Espírito Santo de Deus. Portanto, Senhor, manifesta a alegria neste salão, manifesta a alegria no meio do teu povo, manifesta, Pai, o teu poder sobre nós, em nome de Jesus.